Muito prazer, meu nome é Daniel Vilas, seja muito bem-vindo a mais um InventCast, uma plataforma de comunicação da Invent Cloud. Estamos aqui a toda semana trazendo novidades para o nosso público, hoje com uma convidada super especial, mas antes disso, reapresentando a Aline Correia, sócia da Invent Cloud, e Sheila Ferrari, sócia fundadora junto comigo, nessa imersão chamada Invent Cloud. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida, muito especial, que a gente já conhece de longa data. Flávia, seja muito bem-vinda ao InventCast. É um prazer, é uma honra estar aqui com você. Fico muito feliz, fiz questão de fazer essa abertura, porque Flávia é uma amiga já de longa data, que trouxemos aqui para poder conversar um pouco, te ouvir, acho que é muito melhor, né? Entender o seu posicionamento de carreira. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigada. Obrigada, Dani, Line, Sheila. Admiro demais vocês sabem disso. E eu, para abrir um tempo na agenda para vocês, é com o maior carinho, porque, como eu falei ali antes, a gente foi muito feliz quando tudo era mato. Tudo era difícil e a gente reconhece, né, quem vibra com a gente através dos perrengues, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e torcendo de verdade para que vocês tenham cada vez mais sucesso. Obrigada. Prazer gigante ter você aqui, Flávia. Ai, que coisa boa. Tô muito feliz. Boa. Vamos começar a segurar. O papo vai começar sem chororô. É isso que eu ia falar, vamos começar a segurar pra gente não chorar, porque tem tanta história aqui, tanta coisa positiva e a gente, por mais que as carreiras aí durante alguns anos, né, a gente se distanciou ali como empresa, mas como amigos, a gente sempre te acompanhou, manteve contato no que foi possível, torcendo pelo seu sucesso. Então, muito obrigada também por toda essa... A gente sabe que é recíproco, né? Você sempre tá dando parabéns e tudo mais, então, obrigada. Obrigada mesmo, tá? Pela sua amizade. Super prazer, é muito recíproco tudo isso. Obrigada. A gente queria começar, Flávia, perguntando quem é a Flávia, né, do âmbito pessoal, profissional, o que você quiser falar sobre a Flávia. Então, vamos lá. Costumo dizer que a Flávia é uma atravessadora de pontes, tá? Não tem nada de negócio ilícito, nada de atravessar, produto ilegal, nada disso. O que eu quero dizer com uma atravessadora de pontes? Eu cresci na periferia de São Paulo. E cresci com pouquíssimo acesso a oportunidades, né? Meus pais estudaram até primário, eu tinha poucas referências na minha infância, da minha família, dos meus vizinhos, do que eu podia ser quando crescer. Na verdade, eu tinha algumas, mas eram muito limitadas àquilo que estava ao meu entorno. E quando eu começo a trabalhar logo cedo, comecei a trabalhar aos 14 anos, eu fui apresentada ao famoso mundo corporativo e uma porta enorme se abriu de possibilidades. E dali em diante, eu vi o quanto São Paulo, principalmente, era uma cidade desigual. Eu lembro que meu primeiro emprego foi na Vila Olímpia, aqui perto, inclusive, 30 anos atrás, basicamente. E tudo era muito diferente. E aí que eu entendi, eu comecei a trabalhar lá desde adolescente na área de recursos humanos, como aprendiz, enfim. E eu entendi o quanto a área de RH ela era importante para gerar oportunidades e gerar dignidade para gente como eu. Então, ali eu falei, putz, eu preciso, mesmo muito nova, eu falei, acho que eu vou ficar fazendo esse rolê de ponte para lá, ponte para cá, que aliás tem uma música dos Racionais que fala sobre isso. Minha vida foi isso, foi esse atravessar de pontes, mas não só levando a periferia para o centro, mas também levando o centro para a periferia. E é isso que eu faço sempre que eu posso na minha carreira, seja inspirando pessoas, seja levando conhecimento, seja falando da potência que existe na periferia. A gente cresceu ouvindo falar só da carência da periferia, mas a periferia é muito potente, né? Muito. Todos os dias, infelizmente, a gente sabe que morrem muitos jovens que não têm nem oportunidade de ter seu talento revelado. Então, é por estes que eu levanto todo dia, é por estes que eu me posiciono todos os dias e vou continuar fazendo. Então, sim, eu sou uma atravessadora de pontes. Sensacional. Prometo não chorar. Lá vai. Pode continuar. Foi só uma promessa, porque eu choro toda vez que a gente toca em alguns assuntos específicos, tá? Mas prometo não chorar. Eu acho que o tema aqui é super pertinente, né, Flávia? Assim, você já começou dando uma aula pra gente, como sempre, com muita história, com muita vivência. Hoje, falando de liderança, você é uma diretora de recursos humanos na empresa Rect. Existiu muitas pontes, né, eu acho. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a sua carreira, sobre essa trajetória.
da Flávia de 14 anos, que você falou? Isso. Da Flávia de 14 anos para a Flávia de agora. É isso aí, João. Já são 29 anos que passaram, né? E essa trajetória, ela foi muito rica, porque, felizmente, eu tive uma mãe que nunca me limitou. Apesar dela ter poucas referências e ter poucas referências do que eu podia fazer na vida, ela sempre me jogou para o mundo, né? E isso estimulou em mim muita curiosidade. E foi a curiosidade foi a minha principal parceira ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, né? Quando eu descobria que eu poderia, de fato, explorar qualquer caminho, poderia me empenhar para buscar alternativas para minha vida, eu descobria que era sem limites, né? Então, mas isso foi um primeiro passo. Claro que depois você leva um tombo quando você descobre que o mundo é injusto, né? Então, assim, Sim. eu passei o início da minha vida, quando eu descobri, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia que existia currículo. Eu não sabia que existia faculdade, gente. Vocês têm noção? Nossa. Eu fui descobrir o que era faculdade uma vez ouvindo uma cliente da minha mãe era manicure, falando à filha, eu tô indo pra faculdade. Foi a primeira vez que eu falei, isso? O que é faculdade? E isso precisa ter um exemplo do quanto é relevante você inspirar os outros. Às vezes é só te fazer uma pergunta, você não precisa ajudar. Não adianta você achar que ajudar uma pessoa vulnerável, uma pessoa com menos acesso, é simplesmente ir lá e dar dinheiro e fazer algo. Não, às vezes é só inspirar e falar, olha, você pode, tem esse caminho, dá possibilidades, né? Você não sonha com o que você não sabe que existe. Então, eu acho que esse foi um passo. Eu gosto de reforçar isso na minha carreira porque eu levo isso para a vida. Só que quando eu comecei a trabalhar com recrutamento, logo no início da minha carreira, meu trabalho era recrutamento e seleção. Eu dava logística para os processos de seleção. E como eu sempre fui muito observadora, muito curiosa, eu comecei a olhar esse negócio de análise de dados que a galera faz hoje, já tirava no chinelo lá nos anos 90. Por quê? A minha vida era ler currículo o dia inteiro, triar currículo em papel, colocar na pasta. Eu tinha que identificar que áreas essas pessoas trabalhavam, tudo mais. E eu comecei a olhar um padrão. O padrão das pessoas que eram aprovadas e o padrão das pessoas que eram reprovadas. Comecei a olhar sem ter nenhum conhecimento de método científico, de estatística. Olha. E aí um dia caiu minha ficha. Eu falei, o que vai mudar a minha vida e a da minha família é a minha educação. Ninguém me falou isso. Eu aprendi isso trabalhando. E aí eu comecei a olhar, poxa, tem que ter faculdade, tem que ter um idioma. Eu comecei a ver esse padrão e eu falei, eu vou buscar e eu vou ter um currículo. E de tanto eu aprender e conviver com essas pessoas e com esse contexto, eu falei, ok, eu vou colocar um plano para mim. Só que quando você fala em 14, 15 anos de idade, gente, é uma criança, 14 anos. Hoje eu olho para trás e eu falo, eu era uma criança, né? Então, assim, eu abri mão de coisas que não que eram oportunidades ou privilégios, eu abri mão de direitos para poder alavancar a minha vida e a vida da minha família. Por que eu falo isso? Porque eu literalmente gastava o que eu ganhava com curso, com educação. Quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, que eu resolvi fazer psicologia, foi numa época em que não existia nenhuma medida afirmativa pública, não existia FIES, não existia Enem, bolsa, cota para nada, era assim, na raça. Então eu lembro que eu literalmente vendia um almoço para pagar a janta, então eu ganhava o ticket da empresa e não podia nem levar marmita, eu passava o dia com fome mesmo, porque eu vendia o ticket para juntar. Eu lembro até hoje, meu primeiro salário era, sei lá, 350 e a faculdade era 700. Caraca. Então, assim, eu juntava um mês com o outro. Então, por que eu falo isso? Eu abri mão de direitos básicos que uma criança deveria ter, que é o direito à alimentação, o direito à segurança, o direito a uma noite bem dormida, o direito ao lazer, à diversão, para tentar correr atrás daquilo que eu não tive acesso, porque a minha família não teve. Então, eu gosto de reforçar isso, porque quando eu falo em carreira, primeiro eu me deparei, claro, com essas injustiças, mas eu procurei entender o que eu podia fazer para mudar. Ao invés de me lamentar, eu falei, tá bom, como é que eu vou, já que eu tô aqui, como é que eu faço isso? Me faço uma agente de transformação desde então. No primeiro momento, eu não tinha muita ideia do que era essa desigualdade social. Eu não tinha nome para isso. Eu sabia que era injusto, mas eu não entendia os mecanismos que geravam essas diferenças. Mas à medida em que eu ia hackeando o sistema, e é literalmente hackear um sistema, porque você viver num lugar, conviver em lugares que não foram feitos para alguém como você, em que você não vê ninguém como você, ninguém que veio da mesma quebrada que você, que compartilha o mesmo CEP que você, que veio da mesma escola que você. Isso é muito hostil, porque é um eterno não se sentir pertencente a nenhum lugar. E como eu sempre trabalhei, tive a oportunidade, felizmente, de trabalhar em empresas muito grandes,
eu convivia com gente de planetas diferentes, né? Em que o papo no almoço era viagem para a Europa, era o final de semana esquiando, né? E eu não sabia nem do que estavam falando. No seu caso, assim, eu não tenho ticket pra pagar o Isso, eu não almoço. tenho ticket pra pagar o almoço. Sério, eu lembro que as pessoas iam me chamar pra almoçar, eu falava que eu tava com dieta. Olha que merda. Ai, já fiz isso. Então, eu tava de dieta. E, na verdade, não tem dieta porra nenhuma. Desculpa. Não, eu já ia falar, no meu caso não funcionou. O meu marido brinca comigo, porque quando eu conheci ele, eu falava assim, não, eu só quero uma vitamina. Olha o que dá pra pagar. Esse final de semana pra alguém. O que dá pra pagar, entendeu? Então, assim, hoje a gente ri, mas quando eu olho pra trás, eu falo, isso é muito violento para um jovem que vem na periferia. Só que ele não sabe que é violência, porque é um mundo que conhece. Então, naquela época, eu não tinha consciência. Você me perguntar, Flávia, você tinha consciência de que... Consciência não. Eu sabia que tinha uma coisa muito errada, muito diferente. Eu não tinha culpa, mas eu não sabia que mecanismo estava por trás disso. E aí foi assim que eu comecei a acreditar que eu poderia ascender na minha carreira através da educação, através de oportunidades e através dos outros, que é uma dica importante de carreira. Porque, assim, a gente não tem, às vezes, grana para estudar lá no MIT, para Harvard, ou para, enfim, ou para qualquer. Eu estudei numa faculdade, na época, que chamava de, sei lá, terceira linha, né? Ninguém conhecia. Mas eu aprendi através dos outros sem gastar R$1. E aprendi através de gente que foi para Harvard, que foi para MBA, fez MBA fora, que estudou na USP, que estudou na GV. Eu não pus R$1 nisso tudo. Né? Então, eu acho que o aprender através dos outros, isso é muito importante, foi muito importante para eu chegar até aqui. E para isso acontecer, você tem que ser esperto bastante para se rodear de gente competente. Né? E de gente melhor que você. Nunca ache que você... se você achar que você é a melhor do rolê... do momento, você tá no lugar errado. Tem coisa errada. Você pode até saber, eu sou boa pra caramba nisso, esse é o meu talento. Mas se rodeie de gente melhor do que você. E a mesma coisa para formar times. Eu só trabalho com gente melhor do que eu. Eu recruto, eu contrato, eu promovo, eu desenvolvo gente melhor do que eu em alguma coisa. Porque é aí que a gente potencializa o que a gente tem. Eu tenho apego zero com o tema de hierarquia. Eu tenho apego zero com a necessidade de falar, eu sei tudo, eu sou boa em tudo. Não. A vaidade, né? A vaidade, né? Então, acho que isso alavancou muito minha carreira, me ajudou a chegar aqui e definir que, assim, o céu é o limite de verdade. Acho que hoje eu posso olhar quase 30 anos depois. Claro que eu nem imaginava, né, que eu ia chegar na metade do caminho que eu percorri. Mas hoje eu falo, eu posso ir muito além, posso ir onde eu quiser estar, realmente, para onde eu quiser estar. Então, é isso. Que sensacional. Nessa época você não tinha ido para Londres ainda. Nada, imagina. Não tinha Queen na sua vida? O Queen foi desde a adolescência, né? Minha fase fanática começou na adolescência. Mas a oportunidade de morar fora, tal, já veio com 30 anos de idade quase, já adulta, casada, já outro... Já tinha Bia, não? Já, a Bia era bebê. A Bia tava com 2 anos. Quando nós fomos, enfim. Mas muita água passou debaixo dessa ponte até chegar nesse momento. Situação, né? Mas olha que legal, gente, porque assim, a Flávia da periferia, que atravessou pontes e, né, várias pontes, que foi aprender um outro idioma, que foi morar fora, que teve uma trajetória incrível, e eu posso falar isso para você que está assistindo, porque a gente sabe um pouco da história da Flávia, né, de vários happy hours tal, e encontros que a gente já teve. Então, parabéns, Flávia. Parabéns. Obrigada. Assim, eu queria tocar num tema que eu acho que você fala com bastante propriedade sobre isso, sobre alguma questão de racismo nas empresas. O que você acha sobre isso? Antes de tudo, assim, não dá para falar de racismo das empresas sem falar do racismo na sociedade. Por quê? Existe uma mentira que todo mundo acreditou, que as empresas são imunes ao que acontece do lado de fora. Né? A empresa, ela é parte da sociedade. Então, não adianta acreditar que essa empresa é um alecrim dourado, entendeu? Em que todo mundo é maravilhoso, do bem. Não, eu capricho no meu processo de seleção, se eu contrato gente incrível. Não, gente. Ninguém está imune de reproduzir o racismo. Nem eu. Inclusive, como mulher negra, estou imune. Eu tenho um pouco mais de conhecimento, tenho um pouco mais de bom senso e vivência para poder me educar, modular. Mas todo mundo, acho que esse é um bom ponto de partida. O racismo está em toda parte e a gente reproduz, intencionalmente ou não. Sim. O fato de ser intencional ou não ser intencional, dói igual. Ponto. Então, acho que por isso que é importante a gente aprender, a gente falar sobre
para que a gente, quanto mais tiver ciência disso, mais a gente consiga transformar os espaços e criar um lugar acolhedor. Então, sim, existe nas empresas, já vivi inúmeros episódios, inclusive, quando eu lembro, eu era adolescente, menor de idade ainda, assim, eu já cheguei em sala que tinha macaco desenhado na lousa com meu nome, sabe? Coisas desse nível, né? Assim, de parar em delegacia, tinha uma pai, tinha uma mãe. Então, assim, passei por situações que na época eu não tinha nem maturidade emocional para lidar, para assimilar o que estava acontecendo. E lógico, isso é o direto. Esse tipo de racismo é o que a gente chama do recreativo ou racismo moral, que é o quê? Eu escolhi ser assim. E existe. Existe gente que fala, eu não gosto de preto, declara isso, e tá nem aí, brinca, e zoa e fala, e é isso. Só que hoje em dia, como já não é mais tão aceito o racismo moral, né? Quem cresceu nos anos 80, 90, gente, isso era parte das piadas da mesa do almoço. Né? Você assistia programa de domingo fazendo piada. Fazendo isso. Né? Hoje já não é mais aceitável porque a sociedade se transformou. Então, não aparece tanto o racismo moral, o racismo recreativo, porque a pessoa não fica bem na fita. Se ela, né, não é legal, ela não vai ser mais tão aplaudida se ela fizer isso, mas continua existindo. Eu prefiro acreditar que a maior parte do racismo e da manifestação, principalmente do racismo estrutural, ele acontece não por uma razão intencional. Eu prefiro acreditar nisso. Né? Porque ninguém nasce, acho que a maioria das pessoas, eu parto do princípio que a maioria das pessoas são de bem, são de boa, e uma minoria nasceu zoada e tinha que nascer de novo, defeito no DNA, com defeito, e só nascendo de novo para aquilo rolar. Mas eu acho que as empresas têm que entender como isso, encarar o fato, encarar que sim, existe, é real, a empresa é parte disso, a empresa, inclusive, replica ações racistas, a empresa também, inclusive, promove exclusão, né, em seus processos, e às vezes não faz ideia disso. E quanto mais consciente você for, mais você pode transformar. E eu gosto de falar desse tema das empresas, não só da perspectiva social. Não é só porque é a coisa certa, porque é honesto, porque é o correto, porque eu sou gente boa, eu sou uma empresa legal, vou fazer isso. Mas por quê? Porque o consumidor também é diverso, né? O mundo é diverso. Vocês têm clientes, certamente vocês têm clientes diversos, que têm formas diferentes de viver, de existir. E quando vocês entendem isso, vocês têm condições de criar soluções, serviços muito mais justos para aquilo que a sociedade demanda. E quem não está pronto para isso, não está pronto para o amanhã, porque o amanhã é diverso. E eu gosto de falar o seguinte, para uma empresa pensar nessa perspectiva. Quando você tem pessoas na sua organização que têm formas diferentes de existir, sejam pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, mulheres, enfim, pessoas de gerações diferentes. Se essas pessoas se sentirem à vontade para ser quem elas são, isso é muito bom. Porque é isso que gera inovação. Porque é a segurança psicológica de ser quem você é, que você consegue tirar o melhor daquele grupo. Agora, se você vive um ambiente em que as pessoas têm que viver no quadradinho, se escondendo, rolando um personagem, isso é prejuízo para a organização. É um material que vocês perdem intelectual de grande absurdo, porque as pessoas não estão na sua natureza. Eu gosto de usar um exemplo que, assim, quando você tem uma pessoa canhota, né? Falar um pouquinho de equidade nas organizações. O mundo não foi feito para os canhotos. A gente sabe disso. Tudo foi feito para pessoas destras, né? Se você pegar uma pessoa canhota e falar, olha, a sua meta, o seu trabalho é cortar com essa tesoura aqui, que não foi feita para você, tantos papéis, e entregar isso aqui no final do dia, como vai ser a performance dessa pessoa? Não vai ser boa. Mas se você entende quais são os desafios que essa pessoa tem, né? Fala, poxa, será que eu consigo uma tesoura especial para canhoto? Né? Isso é equidade, né? Então não basta eu ser diverso e colocar lá na empresa, contratar um monte de pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas de gerações diferentes, enfim, você trazer a diversidade para a organização e você não criar um ambiente que permita que essas pessoas produzam o melhor sendo quem elas são. Então, acho que... busco diverso, mas trato dentro do padrão. Exatamente. Porque não tem coisa mais violenta, e eu passei por isso. De, apesar de ser uma mulher negra, eu, por muitos momentos, eu tive que viver como uma pessoa branca. Pra ser aceita. Embranquecendo, eu tive que me embranquecer. Então, já tive pedidos para alisar meu cabelo em avaliação formal de desempenho. Eu já tive pedido para me vestir com roupas que eu não podia pagar.
né? Que era na minha origem, que, enfim, assim, associando, me forçando a consumir uma realidade que eu não vivia para ser aceita numa organização, para me sentir pertencente a uma organização. Então, isso é muito violento. Você deixar de ser quem você é, né? Para caber numa caixinha e ainda trocar por um dinheiro que muitas vezes não paga nem a sua necessidade, eu acho isso muito violento. Então, acho que fica a dica para vocês aqui também como empresários, e eu sei, conhecendo vocês, que o ambiente de vocês é certamente bastante acolhedor para diferentes formas de existir. A gente trabalha muito esses temas de diversidade e essas políticas internas, sabe, para acolher as pessoas. É inadmissível qualquer tipo de discriminação, ou até mesmo os líderes não estarem preparados para receber as pessoas e transformá-las no seu potencial, né? Então, por tudo que você está falando aqui está fazendo muito sentido com o momento que a gente está vivendo dentro da empresa e com as conversas que a gente tem tido com pessoas do mercado. E até para fazer um adendo no que você está dizendo, Lili, eu acho que sim, a gente transforma a vida das pessoas, mas as lideranças são transformadas pelo convívio com a diversidade. Então, não existe melhor desenvolvimento, programa de desenvolvimento de liderança, na minha experiência, do que o convívio com um time que tem talentos diversos. Uau! Eu até me perdi aqui, se tem pergunta, se não tem. A gente está tendo uma aula aqui, né? Um papo eu ia perguntar assim, você já trabalhou, né, e trabalha, né, sempre em grandes empresas, vê políticas que são adotadas fora do país, né, tem políticas locais. O que você tem visto que tem tido mais sucesso nessa parte de evolução de programas ali de diversidade? Tá. Né? O que você... Eu acho assim, uma coisa que avançou muito e eu não esperava é realmente as vagas afirmativas. As empresas se posicionarem falando, olha, essa é uma vaga para uma mulher negra. Essa é uma vaga para pessoas negras. Essa é uma vaga para pessoas trans. Isso eu acho incrível, porque é uma mudança que eu não imaginei que eu ia estar viva para ver. Eu vi muito, lógico, para pessoas com deficiência por força da lei. Sim. Né? Mas você vê a sociedade, as organizações intencionalmente buscarem a presença de diversidade, eu achei isso realmente fantástico. Onde eu vejo que as organizações estão dando um passo além é na linha da equidade, igual o exemplo da tesourinha que eu dei para vocês. Né? Então, assim, realmente você conviver, aprender com as diferenças e entender como é que você cria condições adequadas para aquela pessoa poder crescer como qualquer outra. Por que eu digo isso? Os processos de recursos humanos das grandes corporações, infelizmente, ele é muito excludente. Então, assim, você já passa uma baita de uma barreira para entrar numa organização como essa. Se manter é muito mais difícil do que entrar. Né? Entrar é difícil, se manter é mais ainda. E ter alta performance numa organização como essa é muito maior. Por quê? Porque a referência que as organizações têm sobre o que é um talento, sobre o que é uma pessoa de alta performance, é uma referência que é tão alta que só as pessoas que tiveram acesso a determinado nível de educação, de oportunidades e de intercâmbio cultural e tudo mais, acabam podendo contribuir. Então, e aí cria um ciclo de desigualdade, por quê? Você coloca aquela pessoa em caixinha, você fala, talento é isso. Quando você vai ver o perfil demográfico do que as empresas chamam de talento, são homens brancos, cisgêneros, sem deficiência, né? E aí você começa a criar políticas, que é o que as grandes organizações fazem, só para talentos. Isso vai ter uma empresa vai fazer um treinamento lá fora, para enviar para um evento em Nova York. Quem que a gente escolhe? Vamos escolher um talento. Quando a gente fala em talento, essas pessoas subrepresentadas nunca estão lá. O que eu vejo agora é que algumas empresas já estão se posicionando também afirmativamente para as ações de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu continuo estimulando o talento para todos, trabalho com a minha matriz, com as minhas metodologias específicas, mas também crio ações específicas para trazer essa galera para o mesmo ponto de partida, o mais perto possível do mesmo ponto de oportunidades iguais. Porque, assim, direitos são iguais, mas as oportunidades não são. Então, a gente precisa, como organização, pensar nisso. Como é que eu levo todo mundo para o mesmo padrão? Porque a meritocracia corporativa, ela só é justa quando está todo mundo no mesmo padrão. Quando todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de oportunidade. Então, acho que essa é a reflexão que eu faço do ponto de vista de oportunidades, de carreira, né? E o que as organizações podem fazer de boa prática para efetivamente ter um ambiente diverso, equitativo e inclusivo, que são coisas bem diferentes. Meu Deus do céu, cada mergulho é um flash aqui. Vamos lá. Sensacional.
Eu vejo que tem muita coisa que ainda não é discutido, né? Ou, talvez melhor dizendo, estão começando a se falar, né? E como população, como ser humano, como indivíduo, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar e a gente tem que analisar, estudar mais sobre o tema e pôr em prática. Isso aí. Né? Pôr em prática. A gente, como empresa, como Invent Cloud, a gente tem algumas iniciativas, mas também vejo que a gente pode fazer muito mais. Pode, sempre pode. Sempre pode. E eu gosto de falar uma coisa que é o seguinte: não é só quando você fala em contratar pessoas diversas, uma pessoa preta, uma pessoa LGBT, uma mulher, enfim. Você não está falando do que chega primeiro, do marcador, do fenótipo, do genótipo. Você está falando do que vem por trás, que é a história de vida, que aquela pessoa carrega Os por acessos. ter aquela condição. Então, vai além. Eu acho que vocês têm que olhar sobre a ótica da potência, como eu já disse, que é o que uma pessoa com esse tipo de vivência poderia fazer pela minha empresa, pelo meu cliente, por mim, pelo meu time, e pode fazer muito. Porque se você venceu todas aquelas barreiras, né? Eu dou um exemplo falando de mim, né? Eu falo, gente, nesse Brasil, infelizmente, preto nasce cancelado. Se você nasce cancelado, nada te abala. Né? Não tenho como tirar minha roupa de preto, né? Eu vou continuar sendo preto amanhã e depois eu posso ganhar dinheiro, eu posso andar cheio de joia, eu vou continuar me tratando com hostilidade por eu não ser uma pessoa branca. Então, eu acho que é isso que vocês têm que ter em consideração. São as histórias por trás desses marcadores diversos que fazem a diferença na performance da organização. Isso não é assistencialismo, não é caridade, pelo contrário, isso é negócio, isso é poder para o negócio de vocês e é desenvolvimento econômico. Porque quando você contrata pessoas diversas, você está transferindo dinheiro de mão, né? Você está fazendo a diferença em pelo menos 3 gerações. Guarda esse número. Eu vejo assim, a minha mãe, uma geração atrás de mim, ela cortava cana. Né? E hoje, eu tenho condições, não só resgatei para que ela tivesse uma vida digna, mas a minha filha não faz nem ideia do que é tudo isso que a gente está falando de perrengue. Então, 3 gerações foram aceleradas economicamente por conta das oportunidades que eu tive. Então, lembrem disso na hora que vocês contratarem alguém que veio de um histórico parecido. Nossa, Cara, essa sensacional. daí foi... Sensacional. Fica assim meio... fico anestesiada para falar algumas coisas, porque assim, a gente vai pensando em tantas realidades que a gente vê acontecendo e o quanto isso dói. E falamos isso num outro Inventcast, né? Então, eu e ele, por exemplo, a gente nunca vai ter vivido isso. Por mais que a gente conviva com isso, né? Não é infelizmente, mas a gente nunca vai sentir na pele, literalmente, o que é isso daí. E em cima de tudo isso que você falou, né, é ruim até para falar, gente, mas o quanto é mais difícil para quem é preto. Quando eu falo para uma mulher preta, ainda é mais difícil por todo o conhecimento que a gente tem aí histórico da situação, né? Como você viu algum avanço de uns anos para cá em ter mulheres pretas na diferença? Que avanço que você percebeu? Por quê? Sim, eu acho que as empresas avançaram muito na agenda de mulheres. Por quê? As grandes corporações têm nos seus balanços sociais, nos seus relatórios de sustentabilidade, que valoriza as ações das organizações, foram puxadas, né, por uma questão de governança a contratarem mais mulheres. E de uns anos para cá, o tema racial ganhou uma outra repercussão, principalmente quando a gente olha, por exemplo, a morte do George Floyd, que teve um clamor. Então, o que a gente acabou pegando carona nisso? As empresas já tinham uma predisposição para aumentar a representatividade feminina, embora ainda seja pouca. Né? Porque a mulher ainda é a maioria no Brasil e elas ainda são muito subrepresentadas nas posições executivas, por exemplo. Então, as empresas foram mais inteligentes em juntar as duas agendas. Então, hoje eu já vejo muitas empresas, algumas das grandes, intencionalmente buscando mulheres pretas para determinadas posições. Né? Intencionalmente, isso é muito legal. Então, eu vejo esse avanço. Além disso, também dos conselhos de administração. Porque as empresas que têm bolsa, que são na bolsa, na B3 aqui no Brasil, elas, por uma questão regulamentar, elas precisam ter
uma representação de mulheres e de pessoas pretas nos conselhos. Isso está puxando as organizações a aumentarem a diversidade nos conselhos, que é quem toma a decisão, inclusive, sobre os executivos. Sobre quem decide quem vai ser contratado para as posições executivas. E eu costumo dizer que, assim, isso é uma mudança cultural. E mudar uma cultura é como lavar uma escada. E você lava uma escada nunca de baixo para cima. É de cima para baixo. Então, não adianta você falar, eu vou ser mais diverso e não sei o quê, e só contratar lá o menor cargo, o salário mais barato. Não. Você tem que fazer a transformação lá em cima. Quando você tiver uma vaga de gerente, quando tiver uma vaga de decisão, a gente tem que ter na decisão a representatividade do que é a sociedade. Se você quiser ter negócios inteligentes, que entendem de forma diversa o que é o mundo, quais são as necessidades, você tem que ter pessoas diversas na decisão. Então, acho que essa é uma dica importante. Pra você trabalhar na mudança da cultura, muda a sua liderança, e isso eu já tenho visto. Tá, assim, é devagar, porque criar o pipeline, né, criar as pessoas preparadas para atingir essa expectativa que foi criada do que é um talento, é grande, né? Mas eu já vejo um avanço importante dentro desse tema. E aí, Daniel, fica com essa daí, ó, tá vendo? É bom porque, assim, a gente também tá fazendo uma transformação na nossa empresa, né? E o que você tá falando faz todo sentido. A gente tem que promover exatamente de cima para baixo. Por mais que nós tenhamos, né? Nós três temos isso muito forte, mas a gente tem que transformar as nossas lideranças também. É isso aí. Pra gente conseguir fazer qualquer mudança. Qualquer mudança. É o exemplo da liderança que vai arrastar. É o exemplo da liderança. Estão vendo, né, Inventors? Isso aí. Mas isso é muito, muito bacana, porque assim, não dessa forma, mas é isso que a gente sempre fala com o nosso time, né? De toda a situação dos líderes ali estarem engajados, né? A gente se preocupa com muitas questões justamente pelo nosso histórico de vida, por sermos também da periferia. Sim. Né? Nascido e criado ali na periferia de São Paulo. Então, assim, a gente sabe do quanto é difícil para quem não tem acessibilidade, para quem não tem uma possibilidade ali de vida, né? De se transformar. Então, assim, o que a gente quer é criar condições, e eu acho que esse é o nosso querer e o nosso dever como empresa, criar condições para que essas pessoas tenham possibilidades. É isso aí. Possibilidades. Então, assim, mas mudando de assunto aqui, tem muita coisa pra gente falar, porque... Não, se a gente ficar mesmo com esse tema, a gente fica 3 dias aqui no mínimo. Traz o né? vinho, traz o vinho. Traz, Não quero mais café, quero vinho. cerveja. Tem que marcar um 2 ali, né? Tem que ser um Inventcast 2, parte 2 contigo, porque tem muita coisa bacana que você pode... Daqui a pouquinho a gente vai chegar no 33 1/3, e assim Olá. vai, né? Porque tem assim. Já ligaram O cronômetro ali, né? ali. Mas, Flávia, como que você vê o tema de ESG hoje para as empresas? Vamos lá. Essa é uma agenda que eu me aprofundei muito vindo do agronegócio e também até como parte da minha formação mais recente. Eu fiz uma formação executiva em ESG numa universidade que me abriu muitos olhos sobre o quanto a aplicabilidade, quando fala de ESG, ela se aplica em qualquer negócio, né? Antes eu vinha com aquele viés de não, o agro que é culpado do mundo. Tudo bem, claro, a gente sabe que o agro tem um impacto gigante, né? Se a gente for elencar em termos de impacto negativo, o agronegócio é o que mais gera as suas, né? E também a gente fala agromineração, óleo e gás, né? Ali esses negócios peculiarmente têm uma agenda, um impacto muito grande. Mas a agenda ESG é falar sobre futuro. E é falar sobre quem está nesse futuro, como está nesse futuro, né? E quem vai chegar nesse futuro. Então, as organizações, não importa o tamanho, não importa o negócio, elas vão ser conscientes do impacto que elas deixam. E quando a gente fala que impacto, em que sentido? Quando fala em meio ambiente, todo mundo deixa. A bateria do notebook de vocês, ela é produzida e gera emissões, né? A energia, a água, o transporte, a passagem aérea, tudo isso. Então, a gente tem que ter não existe empresa que não gere impacto, ponto. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu trago para a consciência e compartilho com vocês. Então, o convite faça um levantamento da sua organização, tenha uma visão honesta sobre qual é o impacto que vocês geram para a sociedade com base na forma de viver de vocês, de existir de vocês.
Só que impacto, nem todo impacto é positivo. Negativo. Também tem um impacto positivo, que é a empregabilidade, as oportunidades que vocês geram, né? Produtos de valor, produtos que transformam de alguma maneira a cadeia de valor do fornecedor, a quem vende, a quem compra, a quem está no meio da sua cadeia. Então, meu convite é, olhem para a agenda de sustentabilidade como uma necessidade de qualquer pessoa física ou jurídica de garantir a sua perenidade. Garantir que não só... Porque assim, o planeta vai continuar existindo, gente. Ele existe há bilhões de anos. Quem não vai existir somos nós. Então, a gente tem que ter consciência. Como é que a gente garante que de geração a geração esse mundo vai estar um pouquinho melhor e que o impacto que a gente deixa, o legado que a gente deixa para as organizações, ele é positivo. Então, não ache que é só a empresa que polui o rio diretamente, não é só a empresa que vai lá que minera, que causa impacto negativo. Todos nós causamos e a gente tem que ter consciência sobre isso para encontrar formas de mitigar ao longo do tempo. Eu acho que todo mundo acredito, né, que todo mundo tem responsabilidade sobre isso, uma pessoa física, pessoa jurídica, e é um assunto que tem que ser tratado, né, olhando o futuro, né, um futuro que é próximo, né? Cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo, e que a gente tem que olhar muito bem para isso. Excelente. É isso aí, é isso aí. E para finalizar, infelizmente, mas a gente vai marcar, mas a gente vai marcar uma parte 2. Vamos chegar no 33 e um terço. Por favor. Porque tem muita coisa boa que você pode realmente falar. Eu queria que você olhasse para a câmera e você desse um conselho para as mulheres jovens, né, negras que estão olhando, estão assistindo. Qual é o conselho que você daria? Até olhando para você lá no passado. Tá, que vamos você... lá. Eu acho que eu gostaria que tivessem me dito para eu não me transformar naquilo que eu não sou para agradar, não me despersonificar. Então, eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante para qualquer carreira, para qualquer pessoa. Mas para as pessoas, para as mulheres negras, principalmente, é um autoconhecimento mais profundo, porque não basta eu me identificar como humano, é um nascer como negro. Tem uma escritora que diz que a gente não nasce negro, a gente se reconhece negro. Você só se reconhece negro quando você passa a conviver com essas diferenças. Então, ter esse autoconhecimento, entender o que isso significou na sua história, entender a potência por trás disso, eu acho que isso é fundamental, todos nós somos potência, né? E não abaixar a cabeça, né? Não acreditar quando dizem que um espaço não é para você, que um lugar não é para você, não acreditar, porque infelizmente existe um pacto, é um pacto que não é formal, mas tem um livro que inclusive eu recomendo, que é o Pacto da Branquitude, da Cida Bem, que ele fala sobre isso. E que toda pessoa, branca ou negra, deveria ler para entender como o sistema funciona para manter as coisas como estão. Isso é, para manter a hegemonia, para manter a predominância de pessoas brancas no poder, na decisão. Então, cada mulher tem que entender que sim, eu posso, sim, eu sou um talento, eu tenho talentos, e eu vou usar essas barreiras como potência. Então, meu convite para vocês, se conheçam, invistam no autoconhecimento, e descubram que barreiras que você pode converter em potência. Então, um exemplo concreto de como fazer isso. Poxa, já que eu me sinto excluída a todo lugar que eu vou, será que eu não posso aprender, então, a ter jogo de cintura com isso, a me destacar, né? Quando as pessoas ficam me olhando de canto, será que eu não posso olhar isso para testar mais a minha intuição, né? Para dar uma sintonizada na minha observação, na minha curiosidade. Então, usa as barreiras como ponte para fazer a sua potência funcionar. Porque se você chegou até aqui, e não só chegou por você chegou com os seus antepassados, muita gente abriu porta para que você estivesse aqui hoje. Se você chegou até aqui com um desafio, com dificuldades, que a gente reconhece que são maiores para as pessoas pretas, eu tenho certeza que com oportunidade, com autoconhecimento, vocês vão muito mais longe. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Sensacional. Sensacional. Flavinha, obrigado. Acabou, mas a gente vai marcar o segundo, tá, pessoal? Já vamos deixar agendado. Já vamos deixar agendado. Marcar, vamos fazer um brinde nesse momento, com água nesse momento. Obrigado mais uma vez. É um prazer, gente. O prazer é todo nosso. Obrigado por ter vindo. E tô sempre à disposição. Gente. Flávia, sem palavras. Ela nem chorou. Por isso que eu quase não falei. Eu prometi que... prometi, até o final tem que aguentar. Você sabe que quando esse quesito, né, diversidade,
inclusão, por mais que eu não viva o quanto isso mexe comigo em vários sentidos, né? Não, vou chorar. E, infelizmente, a gente acaba vendo isso muito como politicamente correto, né? Um assunto que é tão falado por ser politicamente correto ser falado. Mas o quanto isso é de verdade respeitado. O quanto cada um busca ajudar o próximo para que isso não seja tão vivido como é hoje. Então, você sabe, quando é esse sentido, você é uma guru para mim. Então, gratidão imensa por estar aqui com a gente, podendo falar um pouquinho sobre isso. Conta comigo. Esse é um tema que é valor para a sociedade, né? E você tocou num último ponto, se vocês me permitirem. Pode, com certeza. Mas esse é um ponto muito relevante, que se fala muito sobre o papel dos aliados. Quando a gente fala desse tema, brancos versus pretos, não é um contra o outro, Não né? É um pelo outro. Exato. Então, quando a gente fala desse tema, a gente tem que refletir sobre, qual é a minha contribuição para que essas coisas não aconteçam? Então, assim, eu reconheço um aliado verdadeiro e que, no caso, eu sei que vocês são, quando eu vejo a predisposição de fazer a diferença e não pelo medo de passar vergonha. Porque o que eu mais vejo hoje são pessoas se posicionando como aliados, não porque é o politicamente correto, falar assim, agora eu vou ser cancelada se eu falar isso, entendeu? Mas porque, de fato, é a coisa certa a se fazer. Então, fica aqui o meu respeito a vocês por isso, porque vocês fazem a coisa certa. Muito obrigada. Obrigado, Flavinha. Pessoal, obrigado por ter assistido a gente aqui. Não esqueçam, curtam aí as nossas páginas, LinkedIn, Instagram, YouTube, vários canais aí de comunicação para todos vocês. Até a próxima.